corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus. Mas nós vamos ficar de pé e vamos ler a partir do verso 4, Apocalipse 20. Verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Bem-aventurados e santo, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. A doutrina da ressurreição é boa, é muito boa. Jesus, pedimos ao Senhor nos ajudar até chegar lá. Porque sabemos que estamos chegando, e toda chegada é ofegante, cansaço, mas logo adentra o alvo almejado. Que coisa maravilhosa. Agradecemos, Senhor, de coração, Pai. Para isso nós precisamos de perdão dos nossos pecados constantemente, diariamente, por toda a vida. E da cura divina, Senhor, nós precisamos da cura divina que está em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. A gente parece que vê as pessoas que estão acompanhando pela internet e em culto, não? Reverência de culto. E por isso elas são também abençoadas com todas as bênçãos que recebemos aqui, com todas as bênçãos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, da fé,
graça, a perfeição, o amor, não? É fé, amor, graça, perfeição. Fé, Abraão. Amor, Isaac. É fé, Abraão. Amor, Isaac. Espera aí, eu confundi. Abraão, a fé. Jacó, Isaac. Isaac, amor. Jacó, a graça. José, perfeição. Que concordância bonita, né? Eu adiciono Davi, justiça. Porque ele disse, esse homem merece morrer. Né? A justiça. Mas vamos ver aí que é a importância da ressurreição. Não tem ninguém, religião nenhuma, e mesmo o mundo chamado cristão, o mundo evangélico, tem esse conforto, esse consolo, essa consolação da ressurreição. Paulo deixou muito bem claro isto. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, como os demais que não têm esperança. Porque assim como Jesus levantou, né, eles também levantarão. E desafiou a morte lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. Onde está a morte, o teu aguilhão? Venceu mesmo. Ele venceu. Desde já está preparada para mim uma coroa, e o Senhor justo juiz me dará, mas não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. O que faz da era mais gloriosa é o lado oposto. É a pior de todas. É a Sodoma. E a melhor de todas. Nós vimos isso no rádio, em outro aspecto. Porque é a era do rapto, é a era da ressurreição. E ele disse, nós que estivermos vivos, seremos transformados. O Mombrana disse que é uma dor rápida, a transformação. É muito consolo. Com razão, Jesus disse que o Espírito Santo é consolador. É o Paráclito divino. Não temos razão para ficarmos infelizes. Temos muita razão. Justifica muito termos gozo na tribulação. E, aliás, é um dos segredos dos 7 trovões.
regozijo na tribulação. Isso lá no Atos dos Apóstolos, logo no início. Eles foram açoitados por causa do nome de Jesus. E que se diga de passagem, ninguém nunca apanhou, nunca morreu por causa do nome Trindade, mas sim pelo nome de Jesus. Importante, não? E eles saíram ali do Sinédrio regozijando por haverem sido dignos de sofrerem afrontas, torturas, pelo nome de Jesus. Analisa o seu sofrimento e vê se tem Jesus no meio aí. Nas 3 classes de Cantes, parágrafo 12, está escrito, irmão Brana dizendo: então, se há uma ressurreição para tudo e não há aniquilação, haverá, pois, uma ressurreição para justos? Teremos que voltar, não há outra maneira. A ressurreição. Não importa como morra uma pessoa, queimado, afogado, como seja, de todos os modos esse corpo não pode ser aniquilado. É preciso dar valor no corpo. Esse corpo não morre. Ele não pode ser aniquilado. Recordem, cada um de vocês estava aqui quando Deus falou que o mundo viesse à existência. Cada um de nós, cada um de vocês, cada um estava aqui quando Deus falou que o mundo viesse à existência. E nesse momento Ele colocou o seu corpo aqui. E não há nada que possa tirar senão o próprio Deus. Então você não nasceu em dia 13 de abril de 1936. Está longe, né? Muito longe. Não, não foi, não. Foi antes da fundação do mundo. Eu quero repetir isso aqui, eu gosto de fazer isso. Recordem, cada um de vocês estava aqui quando Deus falou que o mundo viesse à existência. E nesse momento Ele colocou seu corpo aqui. E não há nada que possa tirar. Ele acabou de dizer, nem o fogo, nem a água, nem o tempo. Deus não conhece velhice.
Ele desconheceu a velhice de Abraão e falou uma coisa para ele. Estava dizendo a respeito de Sara, que era absurda, pela razão absurda. Ele colocou seu corpo aqui e não há nada que possa tirar senão o próprio Deus. Vamos lembrar sempre: bem-aventurado aquele que participa, aquele que é ressuscitado na primeira ressurreição. Nós acabamos de ler. Tudo está em suas mãos. Tudo. A arrogância, a maldade, a crueldade do pecado, o poder bélico, o poder monetário, nada disso tira o crente eleito das mãos de Deus. Jesus disse em São João 10, que suas ovelhas estão nas suas mãos e ninguém pode tirar. É bom conversar assim hoje. Tudo está em suas mãos. E o mesmo Criador é quem tem feito a promessa, e por isso estamos seguros que a vida eterna, veja, por isso estamos seguros que a vida eterna, que há, do verbo haver, a vida eterna, além do mais, temos essa segurança em nossos corações. Parece que às vezes a pessoa esquece disso. Além do mais, temos essa segurança em nossos corações, agora mesmo, que agora mesmo temos vida eterna, a qual não pode morrer, está em nós, agora mesmo, está lá no moribundo, lá na UTI. Está lá naquele irmão que partiu há 2000 anos atrás. Que coisa, hein? Nossos corações são alimentados por uma esperança que não é fruto da mente, não é fruto de estudos, de teologia. Não. Nós vimos a história da Bíblia. A história da Bíblia é que você está escrevendo, epístolas vivas. Que coisa maravilhosa. Além do mais, temos essa segurança em nossos corações, agora mesmo, que agora mesmo temos vida eterna, a qual não pode morrer, e está em nós agora mesmo, está agora em você. Mas e o câncer? A vida eterna está em você.
e aquilo outro, a diabetes, e aquela outra coisa, o AVC, o infarto. Vida eterna, agora mesmo em você. Agora em São João capítulo 6, muitos, pois, dos seus discípulos, está escrito, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quem pode ouvir? Aceitar, entender. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos. Isto escandaliza-vos. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Jesus não é aquele que veio, que passou a existir depois que veio para o ventre de Maria. Não. É certo que isso aí é o princípio da criação de Deus como homem. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Tanto cuidado com essa carne, tanta contrariedade com o espelho, tanto gasto de pentes, de cremes. Tudo bem, tem que alimentar, tem que cuidar. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito. Olha, são Espírito. Esse era ele. O profeta diz. Esse era ele. Ele não disse, lá em São João 14, o Espírito de verdade que habita convosco, que o mundo não conhece, mas vós conheceis, que habita convosco. Era o Espírito de verdade, era ele. A vida. Como disse ele, eu sou a verdade e a vida. Como disse ele, eu sou a verdade e a vida. Oh Jesus, ajuda, ó Pai, todas as vidas que estão ouvindo aqui, que vão ouvir. Ter coragem de crer. Ter coragem de tomar posse. E assim ignorar as enfermidades. Eu sou a verdade e a vida. Mas há alguns de vós que não creem. Ele estava falando. Ele não falou algum, ele falou alguns.
de vós não creem. Mas olhando para Jesus, comendo pão que ele multiplicou, vendo as maravilhas, mas alguns de vós não creem. Você acha que todo mundo que viu os milagres que Deus fez através do irmão Brana creram nele, como profeta, como Elias, como mensageiro de Deus, um profeta para esta era? Não. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Ele sabia quem era o Judas. Nunca foi enganado. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se meu Pai lhe não for concedido. Ninguém. É preciso lembrar, nas horas das contradições, das decepções, das difamações, lembrar disso. E você não veio por si próprio, não veio por si própria. Foi Ele, foi o Pai que lhe concedeu. Foi lembrar quem é você. Eu estava viajando com um diácono muito querido, experiente, e ele mandou lavar o carro num posto na estrada. E o rapaz jogou um produto lá que descorou o carro dele. Estragou a pintura. Mas ele ficou nervoso. Nervoso mesmo. Com toda a razão. Com toda a razão. Como pode usar um produto desse? Querendo falar com o patrão do rapaz. Eu falei: vem cá. Qual é a sua identidade? Parou. Qual é a sua identidade? Hein, diácono? Cristão? Ele baixou a cabeça. Não foi falar com o patrão do menino, porque tinha que pagar a pintura. Chegou aqui e mandou pintar o carro todo e pagou. Mas por quê? Pois isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se meu Pai, por meu Pai, lhe não for concedido. Você veio ao Pai, você veio a Jesus, e você tem uma identidade.
Você tem uma identidade. Eu sei falar, a minha é muito antiga, eu sei de cor. Eu sei o número do meu CPF. Você também sabe, não? De cor. Às vezes a pessoa procura, fica até admirada, porque não é todo mundo, tem que pegar e... Eu conheço a minha identidade. Você conhece a sua identidade? Você já olhou na sua identidade? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Ele está citando São João 6, comer da carne e beber do sangue dele. Só discípulos tinham 70. E já não andavam com ele. Deixaram de andar com Jesus por causa de uma coisa difícil. Por causa de eles ficaram decepcionados. Espera aí. Ele quer que nós sejamos vampiros, antropófagos, comer carne humana, beber sangue. Tem razão ou não tem? Vai lá para aquela reunião. Acompanha Jesus. Você é um dos discípulos dele. Desses 70, foi uma multidão. Fica lá no meio. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte no meu reino. Como é que você ia ficar? Eu falo por todos os filhos de Deus eleitos que estão nos ouvindo, que nós não teríamos escandalizado. Podia não entender na hora. Ficaram 12, esse mesmo um era um diabo. E ele, possuidor de convicção de Deus, né? Era Deus. Se vocês também não querem ir, sai quantos forem. A pergunta é essa: vocês também não querem ir? O Pedro está lá para falar por nós. Para quem iremos nós, Senhor? Para quem iremos nós? Vamos querer em quê? A não ser nessa mensagem? Coisas difíceis, esse ministério. Ministério. Vocês estão compreendendo o que vós sois, não máquinas, mas sois homens.
para quem iremos nós? É tanta... Agora o ismo mais forte é esse, que é invocando a voz de Deus, a voz do profeta, e difamar. Que contradição! É fácil enganar porque chega com o profeta falando que tem que ouvir só o profeta, como se isso aqui não fosse o profeta. Essa Bíblia é o profeta. Essa Bíblia é a voz de Deus. Aquele que ouvir a minha voz, ele disse em São João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é um slogan. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Isso aqui é líder, não é? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Quem tem vida eterna conhece a palavra, conhece a vida eterna. Quem não tem a vida eterna não conhece a vida eterna. Por isso ficam fazendo grupos. Eles não dão conta de fazer uma igreja. Estabeleceram a igreja. Estabelece grupos. E nós temos crido, aqui, ó, tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Deixa eu transmitir, alimentar mais, estabelecer sua convicção com aquela certeza de Pedro. É preciso renovar o seu ânimo. É preciso ter um encorajamento. Se tem que vencer, tem que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. É o Judas, o traidor que come no prato. O Judas come no prato. Depois cospe no prato. Depois vende o prato. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. São João, capítulo 6,
verso 60. Então, irmãos, termina, fecha parêntese com a ressurreição. Porque vai de luta em luta, de trombada, de baque, e o fim é ofegante, é cansado. Ai, Jesus, eu estou cansado. O irmão Branham disse, você diz, eu estou cansado. Ele disse, não, você não está. Você não está cansado. Ânimo. Tenha ânimo. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E vós também vencereis. Vamos chegar lá. Nós chegaremos lá. Se eu tiver Jesus ao meu lado, lá chegarei. Cheguei. Tenho chegado até aqui pela fé. Não mereço nada que possa me enaltecer. Nada. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci a doença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.